A paróquia de Santa Maria de Buenos Aires foi protagonista de 3 milagres eucarísticos nos anos de 1992, 1994 e 1996. O então arcebispo de Buenos Aires, nada mais, nada menos que o Papa Francisco, chamou o professor Ricardo Castanhon Gomes para investigar o milagre que se deu no dia 15 de agosto de 1996. No ano de 1992, após a missa na sexta-feira do dia 1º de maio, o ministro da Eucaristia encontrou no corporal alguns fragmentos da hóstia consagrada, enquanto preparava a reserva eucarística. Seguindo o que a Igreja prescreve nessas situações, o sacerdote mandou colocá-los num recipiente com água, que depois foi colocado no sacrário até se dissolverem. Alguns dias depois, uns sacerdotes que foram verificar o seu estado perceberam que não tinha havido qualquer mudança. 7 dias depois, numa sexta-feira, dia 8 de maio, o sacrário foi aberto e constatou-se que os pedaços da hóstia tinham adquirido uma cor avermelhada que parecia sangue. No domingo seguinte, 10 de maio, durante 2 missas vespertinas, foram notadas pequenas gotas de sangue nas patenas com que os sacerdotes distribuíam a comunhão. No domingo 24 de julho de 1994, durante a missa das crianças, enquanto o ministro da Eucaristia retirava a píxide do sacrário, viu uma gota de sangue escorrer pela parede do sacrário. No dia 15 de agosto de 1996, após a missa da solenidade da Assunção da Virgem Maria, uma hóstia consagrada caída no chão durante a distribuição da comunhão teve de ser colocada mais uma vez num recipiente com água para se dissolver. Poucos dias depois, em 26 de agosto, o sacerdote constatou que a hóstia guardada no sacrário se transformara em sangue. Este é o relato que o professor Castanhon fez sobre o milagre eucarístico de 1996 da paróquia de Santa Maria. Abre aspas. No dia 15 de agosto de 1996, um fiel durante a comunhão recebeu das mãos a hóstia consagrada, mas inadvertidamente deixou-a cair no chão e não voltou a pegar nela, pois pensava que estava suja. Uma outra pessoa mais pia, ao perceber, recolheu-a e guardou-a, informando imediatamente do sucedido ao pároco, padre Alejandro Pezet. O sacerdote, seguindo as diretivas da igreja nessas circunstâncias, colocou a hóstia no recipiente com água que colocou no sacrário até que se dissolvesse. Fecha aspas. No dia 26 de agosto, o sacrário foi reaberto para se tirar o recipiente com a hóstia que caíra no chão e constatou-se que essa não se tinha dissolvido e apresentava algumas manchas avermelhadas que aumentavam a cada dia. Os padres da paróquia foram imediatamente procurar o arcebispo de Buenos Aires para comunicar o sucedido. Foi decidido esperar antes de prosseguir com alguma investigação. E em 1999, depois de o arcebispo receber a informação de que eu fazia essas investigações científicas de forma gratuita, escolheu-me para cuidar do caso. Em 6 de outubro de 1999, fui a Buenos Aires
e entrevistei os 5 sacerdotes que testemunharam tudo o que me informaram sobre a ocorrência de um outro caso com uma hóstia consagrada em maio de 1992, que a tinham colocado em água destilada, a pior forma de preservação. Por isso fiquei muito preocupado. Todos sabem que quando se tira sangue, obtém-se a forma leucocitária, glóbulos brancos. No sangue, há uma variedade de glóbulos brancos com características específicas. Em relação ao primeiro milagre, os sacerdotes pediram a uma paroquiana analista clínica que analisasse a hóstia que sangrava. Ela viria a descobrir que se tratava de sangue humano com toda a fórmula leucocitária e ficou surpreendida ao descobrir a atividade dos glóbulos brancos. Porém, a analista não conseguira realizar um exame genético, pois, à época, não era um procedimento normal. Eu recolhi uma amostra de 2 hóstias que derramaram sangue diante do notário do arcebispo, que certificou da legalidade do ato, conforme exigido pela autoridade da Igreja na Argentina. Gostaria de salientar que antes de me convidar, o então arcebispo de Buenos Aires já havia contatado a Santa Sé para verificar as minhas referências, e estas foram dadas por Sua Excelência, o Monsenhor Gianfranco Girotti, então subsecretário da Congregação para a Doutrina da Fé e colaborador direto do cardeal Ratzinger, falecido Papa Bento XVI. No dia 21 de outubro, fui ao Laboratório de Genética Forense Analytical em São Francisco, para que analisassem as amostras que levei. Em 28 de janeiro de 2000, encontraram fragmentos de DNA humano nas amostras, sangue de um ser vivo com o código genético. Em março de 2000, fui informado que o famoso médico de patologia clínica Robert Lawrence, histopatologista e um dos mais renovados em tecidos, participara dessa análise. Surpreendeu-me pela sua participação nesse estudo, porque iria implicar custos avultados que teria de suportar, mas comunicaram-me que era desejo seu que o doutor Lawrence participasse, dado terem sido encontrados nas amostras substâncias que se assemelhavam a tecido humano. O doutor Lawrence estudou as amostras e encontrou pele humana e glóbulos brancos. Em dezembro de 2000, o Dr. Lawrence me comunicou de que poderia obter mais amostras de DNA. Abre aspas. Em 2001, levei as minhas amostras ao professor Linoli, que identificou os glóbulos brancos e disse-me que as amostras provavelmente correspondiam a tecido do coração. Os resultados obtidos nas amostras foram semelhantes aos dos estudos realizados sobre a hóstia do milagre de Lanciano. Em 2002, enviamos a amostra ao professor John Walker, da Universidade de Sydney, na Austrália, que confirmaria que as amostras continham células musculares e glóbulos brancos intactos. E todos sabemos que os glóbulos brancos fora do nosso corpo desintegram-se após 15 minutos. E neste caso, já tinham passado 6 anos. Em setembro de 2003, dirigi-me novamente ao professor Robert Lawrence, que me confirmaria que, com base em novas investigações, era possível concluir
que a amostra poderia corresponder ao tecido de um coração inflamado. Os estudos revelavam que estes tecidos provinham de um coração inflamado, o que indicava que a pessoa a quem pertenciam deveria ter sofrido muito. Para esclarecer as nossas dúvidas, no dia 2 de março de 2004, consultamos o melhor especialista em patologias cardíacas e medicina forense do coração, o professor Frederic Zugibe, da Universidade de Colômbia, Nova York. No entanto, o professor não sabia que a amostra que eu lhe levava provinha de uma hóstia consagrada. A amostra que me trouxe, disse-me o professor Zugibe, é o músculo do coração, do miocárdio, para ser mais preciso, é do ventrículo esquerdo, e me confirmou que o meu paciente tinha sofrido muito. Aí perguntei-lhe, doutor, por que é que o meu paciente sofreu muito? Ele me disse, porque o seu paciente tem coágulos sanguíneos. Às vezes, ele não conseguia respirar, pois não tinha oxigênio, lutava e sofria muito porque todo o respirar era doloroso. Provavelmente teria levado um golpe na altura do peito. Além disso, o coração mostrou a atividade dinâmica, ou seja, viva, no momento em que me trouxe a amostra. Por quê? Perguntei-lhe. Porque encontramos glóbulos brancos intactos, e os glóbulos brancos só são transportados pelo sangue, e por isso, se há glóbulos brancos, é porque, quando me trouxe a amostra, ela estava pulsando. Então, o professor perguntou a quem pertencia essa amostra, e quando lhe dissemos que era de uma hóstia consagrada, exclamou, não acredito. Ele ficou muito impressionado. O mesmo professor mostrou-nos um livro, o caso de um dos seus pacientes que apresentava as mesmas lesões semelhantes às da amostra que lhe havíamos levado. O miocárdio é o músculo que dá vida a todo o coração e ao nosso organismo. Um teólogo chamou a minha atenção, com razão, para o fato de que ser um miocárdio não era uma coincidência, mas escondia um simbolismo. Neste milagre, o Senhor quis mostrar-nos o seu miocárdio, que é o músculo que dá vida ao coração, tal como a Eucaristia o faz pela Igreja. Por que o ventrículo esquerdo? Porque dele sai o sangue purificado, e Jesus é quem purifica a sua igreja dos seus pecados. Doutor, disse-me novamente o professor Zugibe, quando me trouxe essa amostra, esse coração estava vivo. O seu relatório foi enviado em 26 de março de 2005. 5 anos e meio após o início dos estudos, e as conclusões foram, abre aspas, trata-se do tecido do coração que sofreu alterações degenerativas do miocárdio, e essas alterações devem-se à inflamação das células e estão relacionadas com o ventrículo esquerdo do coração. Fecha aspas. No dia 17 de março de 2006, apresentei os resultados ao cardeal Jorge Mário Bergoglio.